Olá, minha gente, mais um Em Pauta começando e é claro, os nossos convidados são sempre os vereadores, os parlamentares aqui da Casa de Leis, né, da Câmara Municipal de Campinas. E dessa vez, o nosso convidado é o vereador Cecílio Santos, que exerce o mandato aí pela primeira vez, né, exerceu de 2021, está finalizando agora o ano de 2024 e parece que teve muitas atividades importantes pela frente. A gente vai conversar com ele para saber sobre isso. Vereador, muito obrigada por participar. Eu que agradeço, para mim é uma grande satisfação. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos às pautas, né? E eu acho que pauta é importante, que todo mundo gosta de ouvir falar e de saber os resultados, é a saúde, né? E para o senhor, a prioridade na saúde foi justamente a atenção básica, né? O senhor destinou algumas emendas para atenção básica, né? Como é que o senhor destinou essas emendas? Como é que elas foram projetadas, né? Qual estratégia o senhor usou? Veja, eu venho dos movimentos sociais populares, de participação nos conselhos, principalmente o Conselho Municipal de Saúde e os conselhos locais e distritais. Então, a estratégia que utilizei para a indicação das emendas impositivas para a saúde foi a gente conversar com representação dos conselhos, com os coordenadores nas unidades básicas de saúde, e a partir desta coleta de demandas, a gente naturalmente sentou com a Secretaria de Saúde para ver a viabilidade técnica, né, de cada uma dessas indicações, e apresentamos então esse volume de demandas, né, de emendas ao orçamento para as emendas impositivas. Importante destacar que nós temos um conselho político pelo qual a gente também passou esta informação das demandas, esta decisão das demandas, tanto da saúde quanto de outras situações, de outras áreas, mas principalmente na área da saúde, que eu entendo, as unidades básicas de saúde são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde do nosso município, né? Portanto, foi por essa razão que nós decidimos indicar, priorizando os centros de saúde, as unidades básicas de saúde. Eu acho que é importante a gente destacar também, até para lembrar, né, que uma das regiões que recebeu esses centros de saúde foi a região sudoeste aqui de Campinas. Exato, foi uma luta que nós fizemos junto com os conselheiros, junto com os moradores, né, para aquela unidade do São Vicente, que teve problemas estruturais no prédio onde estava abrigando o centro de saúde, precisou se deslocar para um prédio improvisado, e a luta dos conselheiros, dos moradores, é para que houvesse então a construção. Nós iniciamos a luta junto com os moradores numa área que estava definida já para construção, mas não tinha absolutamente nada, só tinha formiga. E junto com os conselheiros, junto com os demais vereadores, nós fizemos todo um movimento para sensibilizar o prefeito de que havia necessidade de priorizar e, portanto, acelerar aquela obra para que a construção acontecesse e os profissionais pudessem voltar a atender num prédio adequado para poder, então, assim, atender melhor a população. Perfeito. Agora, partindo para a área de educação, né? Nessa área de educação, o senhor promoveu a construção de uma ETEC também na região de São Vicente? Sim, nós estamos numa luta, nós fizemos a identificação das demandas, chegam por estas reuniões que a gente faz com a comunidade. Isso foi muito importante, porque o prédio abrigou durante muito tempo a Fundação Casa. E o desejo dos moradores sempre foi por uma escola, por uma unidade de educação que qualificasse a mão de obra, a população ali, né, para o mercado de trabalho. Não só para o mercado de trabalho, mas para a vida, né? E identificando isso, nós fizemos reunião com a Fundação Casa, fizemos reunião com o Centro Paula Souza, e eles nos disseram que sim, é possível fazer a manutenção do prédio e, portanto, destinar uma escola técnica para aquela região, que são mais de 120 mil moradores e não contam com uma escola técnica para atender aquela população. Nós conversamos com o prefeito garantiu que tem interesse, ainda não está funcionando, mas está em vias de, e nosso desejo, nosso
nossa articulação com a comunidade é que, de fato, no ano de 2025, possa ali abrigar, então, a escola técnica, né, através do Centro Paulo Souza. Uma outra região que também foi contemplada com o centro de saúde foi a região do Campo Grande. Como é que foi o trabalho lá? Veja, também foi um trabalho junto com a comunidade, com os conselheiros, com os moradores da região do Jardim Florense, Sírios, Cosmos, porque nós tínhamos uma situação do Centro de Saúde Jardim Florense já com mais de 40 mil usuários. Impossível uma unidade básica de saúde atender toda essa demanda. Então foi desmembrado e foi construído no Cosmos, né, o Centro de Saúde Cosmos Sírios, que é para atender um conjunto grande de moradores, cerca de mais de 15 mil moradores que vão usar, já estão utilizando esse centro de saúde. E foi uma luta importante, porque houve uma participação muito grande, né, dos moradores, desde a regularização da área onde está construído o centro de saúde e também a captação de recursos. Nós fizemos uma discussão com o deputado Zaratini, que é deputado federal, que mandou recursos que possibilitou, né, agilizar a construção desse centro de saúde que está atendendo a população toda lá. Agora, a discussão é para que tenha mais profissionais e possa a unidade atender melhor a população. Que é uma unidade grande, muito bem construído, ficou muito bacana o prédio. Agora ter mais profissionais, mais equipes para atender melhor a população. Mas isso foi uma luta muito importante. E eu imagino que seja de extrema importância para o morador ali da região, porque dividiu, então, né, entre as unidades, Sim. né? Não ficou sobrecarregado nenhuma unidade e dá para atender toda a população. Exatamente. Inclusive, do ponto de vista geográfico, a gente tem uma barreira física que é a John Boy Dunlop, por um lado, e o outro a ferrovia. Então, essa população agora não precisa mais se deslocar, passando por essas barreiras físicas que traz um certo incômodo para toda a população. E teve um diferencial também, que foi a indicação do nome. O nome da unidade foi discutido com a comunidade e a gente ficou muito feliz que o conselho local, a própria Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito, depois de aprovada a lei, sancionou, indicando o nome, é uma homenagem que nós fizemos, à irmã Dilce, que era uma pessoa que trabalhava ali na comunidade, com toda a população. Foi muito, muito bacana. Uma homenagem merecida, né? Com certeza, foi uma pessoa que se dedicou muito àquela comunidade, né, ajudando a população a se organizar, a se conscientizar da importância da participação, porque às vezes a gente recebe a comunidade que já está enfurecida com a falta de um serviço público de relevância da saúde. E ela sempre trabalhou, a irmã Dilce, nessa perspectiva, sabe, de ser uma reivindicação, né, mas com... assim, sem extrapolar os limites, entende? Buscando garantir os direitos de uma forma organizada. O senhor comentou uma coisa que, assim, é importante a gente ressaltar, até para o público que está em casa, que às vezes fica pensando, né, poxa, eu preciso de algo no meu bairro, eu não sei se eu procuro ou não um vereador, mas o senhor comentou que esses dois trabalhos, por exemplo, tiveram uma grande participação da população, né, dos moradores ali do bairro, do entorno. Como é que aconteceu essa aproximação do senhor com o bairro, esses pedidos? As pessoas vinham até o gabinete? Acho que até uma curiosidade para o público de casa. Com certeza, eu digo que é muito importante esta organização da comunidade junto com o parlamentar. Porque a força do parlamentar é importante, mas se estiver junto com a comunidade, essa força ela dobra, não é? De forma organizada, os moradores participando, é fundamental essa interação. E, claro, a população precisa do parlamentar, assim como o parlamentar também precisa da população, é uma via de mão dupla, para organizar essas demandas, Carlos. A gente levar de forma organizada isso para o poder público, para o prefeito, é fundamental, porque ele já sabe com quem dialogar. Porque imagine, você tem um bairro lá com mais de 50 mil moradores. Como é que o prefeito vai dizer, ó, chama fulano ou Beltrano, enfim. Por isso a importância do parlamentar ajudar nessa organização e o direcionamento para a secretaria correta, para o departamento correto, a demanda que chega pela população. E a população, junto com o parlamentar, trabalhando de forma unida, é muito importante para ter as reivindicações atendidas. Uma outra pauta que também é de interesse público
é a educação. E o senhor também tentou promover, né, está pleiteando, na verdade, a construção de uma ETEC na região do São Vicente. Como é que está esse processo? Veja, nós reunimos com os moradores, eles nos apresentaram essa demanda. Existe ali um prédio onde funcionou durante um bom tempo uma Fundação Casa, né? Então, nossa articulação enquanto parlamentar foi buscar os órgãos do governo para dialogar junto com a população, levando essa demanda. Nós buscamos uma interlocução com o presidente da Fundação Casa, que nos recebeu, prontamente atendeu essa reivindicação, né, e disse, olha, se a Secretaria de Educação, se o Centro Paula Souza disser que tem interesse de construir, eu automaticamente passo o prédio para eles, para que a escola possa ser construída, se funcionar naquele prédio. Na verdade, não vai precisar construir um novo prédio, vai precisar fazer uma adaptação, uma reforma. Essa reforma está estimada em mais ou menos 10 milhões de reais, que para o Estado não vejo que seja valor tão alto, né? Então, agora nossa reivindicação é que haja uma reunião com o setor do governo que defina pela reforma em si e destine esse valor para fazer a reforma. Nós estamos numa boa expectativa que isso vai ocorrer. O prefeito já sinalizou que tem interesse também, visto que é uma região muito grande e que não tem nenhum espaço, nenhum equipamento público de ensino técnico naquela região. Então, nós estamos com bastante energia colocando nesse movimento e animados que, de fato, vai sair essa escola e vai atender toda aquela região de São Vicente ali. Bom, aparentemente, então, o processo está caminhando, essas conversas, esses diálogos com o pessoal da ETEC, né, o Centro de Paula Souza, tem acontecido e, pelo jeito, tem sido de uma forma bem agradável e acho que tende a dar certo, então. Com certeza, porque a gente está conciliando interesses, né? O Estado tem interesse, a Prefeitura tem interesse, a comunidade tem essa demanda. Então, é ganha-ganha. Né? O Estado construindo aquela escola certamente vai ser um espaço onde vai atender muitos jovens, as pessoas de meia idade, porque ali nós temos um conjunto grande de bairros, né? São mais de 120 mil moradores que não têm uma escola técnica do nível que é o Centro Paula Souza. Então, nós entendemos que vai dar certo, né? Porque os interesses estão se juntando e todo mundo vai ganhar. Com certeza. Acredito que envolva também a construção, né, a vinda dessa ETEC para essa região, promove para os moradores ali segurança, porque aí o aluno, né, o estudante, ele não precisa se deslocar tanto, né, então tá ali a escola próximo para ele poder estudar, se qualificar e ter um emprego melhor, né, chegar ao mercado de trabalho com mais qualificação. Sem dúvida nenhuma, a requalificação daquela região é necessário e com a vinda da escola isso vai acontecer, porque melhora a iluminação, como você bem disse, melhora a segurança, né? Vai ter mais viaturas circulando naquela área, que é uma reivindicação da população. Inclusive nós fizemos uma reunião com o secretário de Serviços Públicos, que já nos garantiu um ecoponto naquela região ali para receber, né, materiais inservíveis, entulhos da construção civil, que é destinado de forma incorreta, aquela região vai contar então com esse ecoponto para poder receber esses materiais. Então, a comunidade vai ter um ganho muito significativo e certamente melhorar a qualidade de vida. Bom, então falando em ecoponto, acho que a gente precisa falar também sobre meio ambiente, uma pauta muito importante nos dias de hoje, né, discutida nacionalmente, e o senhor presidente, né, o senhor preside a Frente Parlamentar do Meio Ambiente, onde realiza diversos debates e ações nesta área. O que tem sido discutido nesses últimos meses de 2024? Nós fizemos várias discussões, inclusive um seminário onde nós trouxemos vários especialistas, pessoas que proferiram palestra e apresentando sugestões, contribuições para o município de Campinas. De fato, os chamados eventos climáticos extremos, nós estamos vivenciando a cada dia. São chuvas torrenciais ou secas prolongadas e não dá para a gente fugir disso. Então, no seminário, nós aproveitamos, fizemos um relatório, entregamos ao presidente da casa,
o vereador Rossini, e entregamos também uma cópia ao prefeito para que observasse as sugestões que ali estavam descritos, vinda como contribuição de vários especialistas. Também nós entendemos que a questão climática não dá para ser resolvido só em Campinas. É necessário uma articulação com a região metropolitana ou com o Estado e, em algumas situações, a nível nacional. Veja, alguns avanços a gente teve do seminário para cá, inclusive a aquisição de um radar meteorológico, através da Unicamp e a articulação com outros órgãos, para que sejam detectados estes chamados eventos extremos com tempo suficiente para que o município, a região, possa se preparar minimamente para esses impactos. Isso acho que é interessante ressaltar. Outro aspecto é também a articulação com a Assembleia Legislativa, quando vista que a frente parlamentar da Assembleia Legislativa possa trocar experiência. Nós não tivemos tanto tempo assim para essas articulações, mas é fundamental que haja essa disponibilidade, de parte do município, da parte do parlamento, para essa troca de experiência. Então, a frente parlamentar ela cumpre esse papel e, inclusive, do ponto de vista inovador, que é acolher a sociedade civil organizada. Nós temos aqui uma comissão permanente de meio ambiente, que é importante, faz análise dos projetos, mas a frente ela tem essa capacidade de escuta um pouco maior, trazendo a sociedade civil para dentro da Casa Legislativa. Foi a partir daí, então, que foi apresentado um projeto de decreto legislativo exatamente com esse assunto, referente a essas mudanças climáticas. A gente sabe que nós passamos aí por momentos de muita seca, e aí quando tem esse momento, esse período de muita seca, quando vem a chuva acaba causando um caos na cidade. Então tudo isso acaba envolvendo, e tem a participação do público também, vereador? Sim, é fundamental que exista a participação da população, a gente estimula que aconteça essa participação da população, da sociedade civil organizada. É claro, chegam as críticas, chegam sugestões assim com mais ênfase, mas é necessário que, do ponto de vista do parlamento, a gente tenha essa capacidade de diálogo e essa organização das demandas para envio para o nosso município, prefeito no caso, para os secretários, mas também essa articulação com outros entes. Pensando aqui em Campinas, diante desse projeto, quais são os próximos passos que o município como um todo deve dar em relação a essa situação climática? Carla, inclusive há um recurso do BNDES, um empréstimo, que nós votamos aqui a autorização para que o prefeito pudesse contrair esse empréstimo junto ao BNDES, justamente para a construção de piscinões, são aqueles grandes lagos que acumulam água no período da chuva mais forte, e depois ele vai escoando ao longo do tempo, com mais tranquilidade. Isso eu acho que é uma medida, além dessa medida que o município está implementando, eu acho que é importante a participação da comunidade no sentido de que haja um plano de ação, tanto pensando na questão da arborização, pensando no mapeamento dessas áreas e uma divulgação, uma sensibilização para essas comunidades onde tem probabilidade de inundação, através de comunicação direta com essa população. A Defesa Civil tem um número de telefone, se não me engano é 4019, para avisar antecipadamente que existe risco de inundação ou de chuva muito forte, de desastre climático. Então, a população precisa também ter essa percepção e esse envolvimento. Eu acho que os próximos passos é, de fato, trabalhar, nosso modo de entender, com esse mapeamento muito bem feito e essa comunidade do entorno ciente de que há essa probabilidade. Ontem, por exemplo, com essa chuva que houve, a pessoal ali da comunidade do Ipauçurama, eu já liguei para eles para saber como é que estava. Também ali nas proximidades do Pissarrão, no Jardim Miranda, onde há sempre a inundação, a gente também já entra em contato para saber como é que está e ver que ação é possível ser feita. Então, esse mapeamento, o município já tem, a Defesa Civil sempre atua e é preciso que haja ações efetivas para corrigir essas questões e não deixar que aconteça para poder também tomar providência. Aí entra também
uma atuação importante da população quando a gente fala de eventos climáticos extremos, tanto quanto aquele período de muito calor, né, o sol muito forte. Às vezes tem gente que resolve atear fogo ali naquele mato, naquele quintalzinho, não é o momento adequado. Assim como o lugar de descartar aqueles objetos que não se utiliza mais em casa não é à beira do rio. Exatamente. Isso é um ponto importante para destacar a população, né? Com certeza. A população ainda tem aquela cultura que a limpeza é feita com queimadas. Não dá mais para a gente seguir com essa perspectiva. É importante que não façamos a queimada, entende? Aquela folhagem que às vezes junta no quintal, essa serrapilheira, ela pode servir como adubo, entende? Ou, se a pessoa quer de fato limpar, pode adicionar, né, acondicionar num saco plástico e o caminhão do lixo recolhe. De maneira nenhuma recomenda que se faça queimada de qualquer proporção que seja. E vale ressaltar, inclusive, a investigação que a Polícia Federal fez nesses últimos tempos, de que houve, né, queimadas, né, criminosas. Isso tem que ser combatido, não se pode aceitar que aconteçam esse tipo de situação. Outro ponto importante que foi assunto no seu gabinete é a parte de assistência social. Também teve algumas emendas, né? Por exemplo, para o SOS Rua, Instituto dos Cegos, ONG Nossa Senhora da Visitação. Como foram feitos esses projetos e se teve outros também, né? Como é que foi o start para iniciar a distribuição dessas emendas? Carla, eu tenho um carinho muito especial pela área da assistência social. A gente que vem da periferia sempre tem essas demandas, né? E eu, como venho do movimento popular, então a gente tem essa interface com a assistência social. E eu digo que os centros de referências da assistência, né, os CRAS, as entidades socioassistenciais, eles prestam um serviço muito importante para o município e às vezes com muito pouco recurso. Veja, esses que você citou são entidades sérias, para onde a gente destinou recurso e foram muito bem aproveitados. Eu quero destacar um outro, que é em relação ao CEPROM, né? E nós fizemos uma destinação, inclusive em parceria com o deputado Zaratini, para a construção de uma padaria escola, onde as pessoas não só vão lá e compram o pãozinho, mas ela também, aquelas pessoas que são assistidas, podem fazer curso e aprender a fazer o pão. Está sendo muito interessante essa experiência. Eles compraram todos os equipamentos e já estão funcionando. Eu estive lá no final do ano passado, eles estavam terminando de adquirir os equipamentos com o recurso da emenda impositiva e muito felizes, porque a comunidade estava assim, ansiosa para participar do curso. Eu quero voltar lá. Certamente eles estão atendendo bem a comunidade e com essa possibilidade dos participantes ali da população do entorno poder aprender a fazer o pão. É muito bom. Teve emendas também para a Obra Social Dom Bosco, Instituto Allan Kardec. Sim, o Instituto nós destinamos para aquisição de computadores, eles têm um programa maravilhoso que atende toda a região do São Marcos, o entorno ali, bem interessante. Nós queremos, inclusive, repetir esses recursos para que eles continuem atendendo a população. E na Obra Social Dom Bosco, eles atendem ali na região do Vida Nova um grande número de pessoas. São comunidades que são carentes, mas tem muita gente boa e quem passa pelo atendimento de uma entidade, ele certamente não se esquece desse atendimento, porque tem assistência social, tem os professores, tem uma convivência ali que é muito fraterna, que é muito importante e muda a visão desses jovens que passam por esses atendimentos. Então, são emendas que a gente tem muito prazer de dizer para a comunidade que esses recursos são muito bem aproveitados. Então, é uma gratidão para nós ter feito essa destinação e essas entidades aproveitado esse recurso muito bem. Vereador, teve uma atuação importante também do seu gabinete na região do Campo Grande, né, onde foram destinadas emendas, vamos dizer assim, de forma diferenciada, né, que é para promover ali a qualidade de vida para os moradores da região do Campo Grande. Qual foi a principal destinação? Como é que vocês entenderam a importância de exercer esse trabalho? Veja, o Campo Grande é o quintal de casa, né? Onde eu moro, então a gente costuma dizer que a cabeça pensa onde os pés pisam, né?
Então, ali foi uma ação para atender uma demanda que eu já havia solicitado, inclusive quando estava presidente da Associação dos Moradores. Então, veja, nós tínhamos ali a questão de drenagem na entrada do Jardim Rocim, Satélite 4, Princesa do Oeste, e nós conseguimos, através da emenda impositiva e também de articulação com os secretários, resolver essa questão. Foi feita uma captação a mais de água de chuva e essa destinação da água de chuva para o córrego, onde resolveu. Ontem, inclusive, passei lá com a chuva forte que houve e não teve problema. Acumula um pouco a água, mas ela tem um escoamento e vai embora sem grandes problemas, como era, que formava uma grande bacia de água e impossibilitava a passagem tanto de veículos quanto das pessoas, dos pedestres. Então, foi um investimento que resolveu esse problema. Outro investimento que a gente tinha ali, uma demanda muito grande, era na área da saúde também dos ar-condicionados, na climatização das unidades de saúde. Então, nós começamos essa discussão, inclusive levamos para os demais vereadores, e todos indicaram para todas as unidades, o que resolveu, em parte, uma grande parte desse problema. Ainda em relação a serviços públicos, né, infraestrutura, também recap de algumas vias, no Jardim Florense, o Satélite 4, outros bairros que receberam essa manutenção importante, portanto, resolvendo essas questões que a gente sabe, não é? O buraco na porta de casa incomoda para danar, né? Então, o recap resolveu uma situação grave que existia ali na região. Nós tínhamos outras situações, como poda de árvores, que a gente encaminhou, não é? Algumas situações de iluminação, que foi resolvido, ainda persiste em alguns pontos da região do Campo Grande, mas uma grande parte foi encaminhado. E algo que é importante, Carla, ressaltar, são as academias ao ar livre. Embora ainda precise em alguns bairros, mas a maioria dos bairros na região do Campo Grande já conta com esse equipamento, o que é muito importante para as pessoas que fazem caminhada, poder fazer assim, o alongamento, não é? Fazer a sua caminhada matinal e o exercício que é muito bom para a saúde, a gente sabe. E muita gente às vezes pensa, né, quando fala, poxa, vereador, ele foi lá e promoveu a qualidade de vida, ele só fez uma academia ao ar livre. Não, a qualidade de vida também envolve todos esses fatores que o senhor comentou, iluminação, sim, o ar-condicionado no posto de saúde, né? Com certeza, são situações que a gente recebe da comunidade, e aí eu faço uma ressalva, uma defesa, inclusive, das emendas impositivas, Carla, que resolve essas questões pontuais que às vezes não é possível diretamente pela secretaria dentro do orçamento geral do município. Portanto, as emendas impositivas para os parlamentares, elas são bem aproveitadas, elas são direcionadas para atender essas questões e melhora significativamente a qualidade de vida da população, que é o objetivo final, né, do orçamento da cidade e da atuação, tanto do parlamentar quanto do secretariado, do próprio prefeito. Então, eu acredito que neste mandato nós fizemos aquilo que deveria ser feito, entende? Essa escuta à comunidade e também o direcionamento das demandas, seja através das emendas impositivas, seja através de articulação com o secretariado. Um trabalho muito importante do vereador, se não o principal trabalho do vereador, é fiscalizar, né? Muitas pessoas comentam isso, inclusive durante a campanha é um dos temas muito abordado, né? Fiscalizar o executivo. Como é que o seu gabinete desenvolveu esse trabalho durante esses anos, durante os últimos meses de 2024? Nós fiscalizamos, nós andamos muito, seja nas obras onde está em construção, por exemplo, as nave-mães, os espaços do amanhã, ou outras obras como centros de saúde, manutenção que é feito, né, nas vias públicas e nas próprias unidades, nos prédios públicos. Acho fundamental, inclusive eu acredito que é uma das principais funções nossas enquanto parlamentar é fiscalizar. Inclusive, eu tenho um projeto de lei que está tramitando na Câmara, que é justamente para melhorar a fiscalização e a transparência dos chamados termos de ajustamento de conduta, os TACs, porque eles são realizados
pelo gabinete do prefeito com as empresas que destinam a contrapartida. E não necessariamente a população fica sabendo disso no tempo adequado para acompanhar e para determinar, para indicar qual a contrapartida que é interessante para a comunidade, entende? Então, nós apresentamos um projeto de lei que trabalha com essa perspectiva da transparência e de melhorar a forma como a gente, enquanto parlamentar, fiscaliza essas obras e a própria população. Imagine você, as unidades de saúde, uma parte delas receberam investimentos de ampliação através dos termos de ajustamento de conduta, dos TACs. Só que a população, mesmo os conselheiros locais de saúde, eles não recebem previamente o projeto de ampliação. E aí, muitas vezes, há embates desnecessários, porque se tivesse essas informações, ele já saberia como é que estava o andamento da obra, o cronograma dessa obra, né? Porque, às vezes, não é a prefeitura que executa isso. Quem executa é uma empresa contratada por aquela que destinou o termo de ajustamento de conduta, entende? Então, para rever isso tudo, melhorar essa fiscalização, essa transparência, é que a gente aproveitou e apresentou esse projeto de lei que está tramitando na casa, espero que seja aprovado. Então, com esse projeto de lei que ainda está tramitando, né, o principal objetivo é que tenha mais transparência e talvez a partir daí dê essa oportunidade para que a população participe, porque nada mais justo, quem mora ali no entorno é quem sabe o que precisa no bairro, né? Exatamente. Os moradores, que são os conselheiros locais, no caso da saúde, e também os trabalhadores, né? Porque estão ali, é a casa deles, né? Então, às vezes o servidor fica mais tempo na unidade do que na sua própria casa. Então, ele sabe como fazer aquela ampliação, sabe o que precisa. E às vezes são detalhes, entende? É uma janela que poderia ser numa altura e está em outra, não é? E é o telhado que poderia ser numa direção e está em outra, entende? São detalhes que fazem a diferença no final das contas. Olha, eu não sei se a gente pode chamar de detalhe, mas eu vou dizer assim, que é um detalhe muito importante, um projeto de lei ordinária, uma ementa, né, que o senhor institui no calendário oficial o Dia das Pessoas Afetadas pela Doença de Chagas. Eu achei extremamente importante essa ideia. De onde partiu essa ideia, vereador? Partiu do conselho, e existe um conselho e um grupo de pessoas que todo ano promove ações sensibilizando, conscientizando sobre a importância da doença de Chagas, que é uma doença negligenciada, né? Uma doença rara, mas não é tão raro assim. E a gente tem muitas pessoas no município que são acometidas. E, olha, Carla, é importante que as pessoas se conscientizem da necessidade do diagnóstico precoce. Toda doença é assim. Se a gente consegue detectar logo no começo, faz o tratamento e a debilitação do paciente fica muito menor quando isso acontece, entende? Então, a expectativa, nosso desejo é que com esta lei possa haver mais ações, tanto da Secretaria de Saúde quanto da sociedade civil organizada, para que as pessoas se conscientizem e possam os centros de saúde também estar preparados para fazer esses testes, né, e detectar essa doença o quanto antes. Eu falo um detalhe, né, porque é justamente isso, né, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas é só uma data, mas é uma data que faz as pessoas ter essa consciência, como a gente está acostumado hoje em dia com o Outubro Rosa, com o Novembro Azul, então é importante ter essa data. Os médicos sempre reforçam, não é para se cuidar somente nesse mês, não, é para lembrar. Então acredito que a data é exatamente isso que o senhor almeja, né, que as pessoas estejam em alerta, estejam em atenção e, claro, que a saúde pública também esteja apta para receber, né, esses casos. Exatamente, porque feito o diagnóstico, existe todo um fluxo, né, para o tratamento, entende? Então, esse dia que as pessoas serão chamadas à sensibilização, né, a ter esse olhar mais apurado, né, para essa questão, e a partir daí as unidades de saúde fazer os testes, ter esse diagnóstico e, portanto, fazer todo o ciclo de tratamento. É muito importante. A gente tem relatos, né, dos associados, né, que
Campinas ainda deixa muito a desejar. Na verdade, não é só Campinas, é o Estado e em situações que também o Sistema Único de Saúde a nível nacional precisa melhorar. Portanto, de fato, tem essa necessidade de ter não só o dia é como você mencionou, é para sensibilizar, mas ter toda uma conscientização da população. Mesmo porque tem muitas pessoas que acreditam que a doença não existe mais. Isso é um grande problema. As pessoas falam isso, nossa, mas doença de Chagas nunca mais ouvi falar. Talvez justamente por isso, né? Ela ficou esquecida, não existe campanha, não existe o cuidado eficiente, então por isso que... Sim, que a gente precisa lembrar. É como as outras doenças, o sarampo e outras que existe a vacinação e as pessoas às vezes deixam para lá, esquece. O brasileiro é muito assim, né? Ele só vai procurar a saúde, né? Seja o centro de saúde ou o médico, quando de fato já está com o problema agravado. Não, o centro de saúde é justamente para fazer a saúde preventiva, não é? Que é fundamental. Então, ter essa prevenção, fazer esse diagnóstico logo no início, o tratamento fica muito mais simplificado. Seja nessa questão da doença de Chagas, seja nas demais doenças que acometem toda a nossa população. Então, reforçando para o público, essa PLO 88/2024, ela ainda está em tramitação, não tem nada definido ainda sobre ela. Foi aprovado, agora o prefeito precisa sancionar, publicar no Diário Oficial, e aí já está funcionando. Estamos quase lá. Uhum. Bom, mais um ponto importante também que a gente precisa falar sobre o substitutivo, né, que dispõe sobre as organizações dos clubes da comunidade do município de Campinas e também outras providências, né? Conta pra gente um pouquinho. Veja, esse projeto de lei surgiu da gente acompanhando nos bairros os chamados campo de várzeas e os times de futebol de várzea. A gente observa que a prefeitura faz um baita do investimento, faz a reforma ali do gramado, às vezes troca todo o alambrado, mas de certo tempo, passa certo tempo, já tem que fazer novamente esse investimento para reformar novamente. Porque não há um grupo organizado que faça a manutenção. Então, qual é o objetivo do projeto de lei? É justamente ter um grupo organizado que faça essa manutenção, em parceria com a prefeitura, não é? Com a Secretaria de Esporte, Secretaria de Serviços Públicos, porque tem campo de várzea que está numa área de praça, tem campo de várzea que é área de preservação ambiental, portanto, responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, entende? Então, qual é a ideia? É que tem esse grupo organizado em parceria com as secretarias e com a possibilidade do poder privado, da iniciativa privada, também aportar recurso para manutenção. Então, isso é o objetivo. E aí esse grupo organizado vai trabalhar na manutenção, numa grade de atividades para atender toda a comunidade. E por que um clube? Porque a ideia não é ter só o futebol, é também ter outras modalidades esportivas, como capoeira, zumba, e em parceria também ali com a Secretaria de Saúde, tem sempre a Unidade Básica de Saúde que está próximo, e a Secretaria de Educação, porque sempre tem uma escolinha que está próximo e pode fazer essa interação. Tá ótimo, então. Vereador, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por participar aqui com a gente, esclarecer ao público, né, esses últimos meses de trabalho, né, contando o que foi feito, o que ainda está por vir. Muito obrigada. Eu que agradeço, tenho acumulado muitas experiências boas aqui na casa. Quero agradecer à TV Câmara, ao cerimonial, a todos os servidores da casa, aos colegas parlamentares e dizer que a gente passou por essa experiência extremamente positiva e vamos continuar trabalhando nos movimentos sociais populares, na luta pelos conselhos. Eu vim para Campinas em 88. Amo essa cidade. Aqui eu me casei, tenho os meus filhos e moro ali na região do Campo Grande. Tenho dito para os meus colegas, eu só vou mudar de lá se for para o Parque das Flores, e espero que demore bastante. Então tem muita coisa por fazer e quero fazer com muita alegria, com muita satisfação, muito esmero. Obrigado, grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o nosso Em Pauta de hoje, conversando com o vereador Cecílio Santos, e você continua aí com a nossa programação.